noite, Paz Church. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos dizer, nas nuvens ele vem, das nuvens ele vem, os reis irão se prostrar, as algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir? Vamos, levante as suas mãos, vamos dizer isso. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está pra libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Ninguém pode impedir o eterno, vamos dizer isso. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir? Vamos dizer isso com toda a força e diga: quem pode impedir o eterno? Que pode impedir o eterno? Que pode impedir o eterno? Que pode impedir? Aleluia! Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará. Aleluia, todo joelho se dobrará perante a Ti, Jesus. Nós Te exaltamos.
sobre mim. Teu amor não falha, não, não. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha, nunca falhou e não falhará. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Vamos ser juntos. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu. A igreja vai dizer: tu fazes que tudo. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Aleluia, mais uma vez. Tu fazes. Agora levanta a tua voz, vamos dizer: tu fazes. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha e nunca falhou.
Fecha os teus olhos, vamos agradecer a Deus por esse amor. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu amor. Te agradecemos, Jesus, pela tua bondade. Te agradecemos, Jesus, porque na cruz tu mostraste o quanto tu nos amas, Jesus. Nós podemos dizer isso assim: teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. O teu amor dura pra sempre. Teu amor dura. Vamos dizer isso com mais força. Teu amor dura pra sempre. O teu amor dura pra sempre. O teu amor dura. Vamos, igreja, com mais força, com mais intensidade. O teu amor, o teu amor. Jesus, tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Vamos, tu és bom, tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor. Vamos, igreja, agradeça ao Senhor pelo seu amor, teu amor infinito, Jesus. Te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou, me derramar. Você pode dizer isso? Vamos me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, derramar, dizer que sou grato, dizer que és formoso, de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas o meu ser no calor desse lugar. Eu venho
Dizer que te amo, me derramar. Dizer que preciso me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és amor. Aleluia, Jesus. Estamos aqui, ó Deus, diante de Ti. Nós viemos nos derramar. Nós viemos nos derramar, Jesus. Viemos nos derramar, Pai. Aleluia. Diante de Ti, Senhor, entregamos tudo, toda a nossa vida, o nosso interior, porque tudo que temos vem de Ti. E é só a Ti, Senhor, que queremos entregar. Aos Teus pés estou, pra dizer tudo que sou a Ti, tudo que eu receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em Teu rosto, diga isso aí. Fui perdoado logo que Te vi. Todos os meus tesouros eu vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos Teus pés do meu amado. Diga, eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos Teus pés do meu amado. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Olhar o Teu rosto, fui perdoada logo que Te vi. Aleluia. Todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos Teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos Teus pés do meu amado. Diga mais uma vez, eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos Teus pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos Teus pés.
entregou tudo que ela tinha. E o perfume mais caro ela quebrou ali, diante dele, diante do Senhor Jesus. Nesta noite você também pode fazer isso. Cante a canção e diga assim: e não importa o preço, não importa o preço, o perfume derramado, a presença dele vale mais. E não importa o preço, o perfume derramado, tua presença vale mais. E não importa o preço, o perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço, eu quebro diante de ti, eu quebro aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia, nós te adoramos, Senhor, nós nos derramamos na tua presença. Queridos, a Bíblia diz que o Senhor, Ele não resiste um coração contrito e quebrantado. E nós devemos nos perguntar por que aquela mulher quebrou o vaso. Por que aquela mulher não abriu o vaso e derramou aquele óleo, aquele unguento de alabastro nos pés do Senhor? Aquele perfume tão precioso. Por que ela não só derramou e ela quebrou? Sabe por quê, queridos? Para não correr o risco de derramar só uma parte. Olha, toma aqui um pouco, toma metade. Não, ela quebrou para derramar tudo que ela tinha de precioso aos pés do Senhor. Naquele momento ela tinha um Senhor ali, em pessoa, em carne, o Deus encarnado, e ela tinha um vaso, o perfume. Hoje, o Senhor está aqui encarnado. Não, mas Ele está por meio da sua igreja. Você tem um vaso fisicamente aí na sua mão e um perfume? Não. Mas a Bíblia diz o seguinte, queridos, Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a fonte de vida. As fontes de vida. Ou seja, o que você tem mais de precioso hoje é o seu coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Entendemos o quê? Que o coração é o bem mais precioso que nós temos. E o que é o coração? Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do homem interior, ela está falando de você. Ela está falando do nosso íntimo. Então, essa hora é a hora de você derramar o seu coração aos pés de Jesus.
Se você está preocupado com as coisas lá de fora, se você está preocupado com as contas, com os boletos, se você está preocupado com um parente que está enfermo, em estado terminal, se você não sabe o que vai fazer diante de um caso na justiça, ei, não se preocupa com isso. Essa hora é de você derramar o seu coração, porque o Senhor cuida de você. Derrama o seu coração. Se entregue por completo nessa hora. Tem muita gente dando aos poucos. Jesus toma uma parte, Jesus toma uma parcela. Não é hora de dar, é hora de entregar todo o seu ser aos pés do Senhor. Faça isso nesse momento. Derrama o seu coração. Quebra o vaso nesta noite. Se entrega por completo. Os pés do meu amado, eu quebro meu Quebrantamos o nosso coração, Jesus. Quebro meu vaso aos teus Sem reserva, Senhor. Aos pés do meu amado. Recebe, Jesus. Eu quebro meu vaso. Recebe nossa adoração como um perfume agradável. Meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Seja tocado pelo Espírito Santo. Quebro meu vaso aos teus pés. E quando você se derrama, Ele cuida de ti. Seja curado agora em nome do Senhor Jesus. Receba agora em nome do Senhor Jesus o bálsamo, a presença. Meu vaso aos teus pés. Espírito Santo de Aos Deus. pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Recebe, Jesus. Eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. Aleluia. Se o Senhor Jesus é o seu bem mais precioso, por favor, aplauda Ele bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Antes da gente começar aqui, a gente falou um pouquinho aqui sobre o nosso jejum. Então nós começamos a nossa maratona hoje de 21 dias de jejum. Quem começou hoje aí, levanta a mão. Aleluia. A gente falou semana passada, domingo, que nós orientamos que você tire pelo menos uma refeição, tá bom? Eu também trabalho como você, às vezes no dia a dia, então a gente pode tirar no mínimo uma refeição. Fica ao seu critério se você vai tirar o café da manhã, se você vai tirar o almoço, a janta já começou hoje. E é importante que no jejum a gente tire tempo também de oração e tempo de meditação na palavra. Não é só passar fome, é durante esse período estar em consagração ao Senhor. Então nós queremos colocar no telão para você alguns alvos da nossa igreja para esses 21 dias que começou-se hoje, tá bom? O primeiro alvo é um alvo nacional. Veja comigo no telão, por favor. É um alvo nós vamos jejuar para que nós possamos deixar um legado que transforma. Diga-se comigo, um legado que transforma. Aliás, esse é o tema da nossa igreja esse ano em todo o mundo. Nós já estamos em vários países. Então esse é um tema nacional. Nós vamos jejuar que eu e você possamos deixar um legado de graça, de unção, que possamos transmitir para quem está em nossa volta esse legado. O segundo alvo nosso já é um alvo pessoal. Então aí nós colocamos o ponto 2, mas esse ponto 2 é você que vai fazer. Então você vai talvez jejuar por uma porta de trabalho, talvez você vai jejuar pelo seu casamento que talvez precisa de ajuste, talvez você vai jejuar para que você possa vencer um pecado que talvez tenazmente te assola há tantos anos. Esse ponto 2 é entre você e Deus. Talvez você vai jejuar para que você possa ganhar uma causa na justiça. Talvez você vai jejuar para que você, enfim, seja o que for, esse ponto 2 é por sua conta. É importante você ter os seus alvos pessoais. Terceiro objetivo nosso, só são 4, tá, gente? Terceiro objetivo, nós queremos jejuar pelas famílias da igreja, pelos pais, nós que somos pais, pelas mães, pelos casais,
pelos filhos, para que haja em nossas famílias harmonia, haja paz, haja espiritualidade, haja temor do Senhor, haja fidelidade entre os cônjuges, haja compreensão, diálogo entre todos os membros da família. Eu quero que você, todos os dias, você ore: Deus abençoe cada família da Paz Church na Paraíba, em nome de Jesus. Amém, gente? E o último, para a gente poder finalizar, ponto 4, você vai jejuar por todos os ministérios aqui da igreja. Nós temos 8 ministérios nessa igreja. O primeiro deles, a gente colocou aí, é o Diflen. O Diflen é o Andinho e a Sara. Levanta a mão, Andinho e a Sara, que lideram. São os líderes de jovens. Aliás, sobre um parênteses aqui. Nós estamos agora, menos de 3 semanas do nosso Diflen Camp. Só para você ter uma noção, nós temos uma igreja aqui numa aldeia chamada Aldeia Cumaru. Fica no município da Baía da Traição. Lá nós temos talvez umas 30, 40 pessoas nessa igreja lá. De lá está vindo 6 pessoas para o Diflen. Detalhe, já pagaram as inscrições. Então, olha só, os irmãos lá na aldeia, que às vezes tem uma situação difícil, um pouco mais desafiadora do que muitos de nós que estamos aqui, já pagaram. Nós temos irmãos também, 5 pessoas vindo de Alagoas, não é isso, Sara? De Alagoas também já pagaram suas inscrições para virem para cá. Então, a gente crê que nós que somos da casa, vamos estar valorizando. Esse é um evento não somente dos jovens, é um evento da igreja. Ontem não, a gente reuniu, eu e a Andrés reunimos com o Andinho e a Sara, sexta-feira. Nós pagamos a nossa inscrição, nós vamos ajudar também lá. Então é um evento da igreja. Você que é casado, vamos investir na nova geração. Eu tenho falado aqui na igreja que o nosso teto seja o piso da próxima geração. Que a gente possa investir de verdade. Gente, às vezes a gente tem alguns clichês evangélicos. Começa a falar algumas coisinhas bonitas, mas na prática a gente tem que colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Então, você pode fazer a sua inscrição com o Andinho e a Sara no final do culto. Vai ser top demais. Temos aqui também, por exemplo, a atmosfera. Cadê o Reginaldo? Está por aqui. O pessoal que recebe você lá embaixo, com aquelas placas, amando você. O pessoal que fica aqui com as ofertas. Temos também o Kids com a Elisa, o Marcel, que fica lá dentro, suas crianças sendo bem treinadas. Temos o Pais Worship, Felipe, sua comitiva tocando aqui. Temos levanta a mão aí, Diego, também o Diego, Ministério de Eventos, do lado da esposa dele, aqui do lado direito, na parte de amor em ação, Ministério de Ação Social da igreja. Nós ajudamos pessoas com cestas básicas, ajudamos alguns, às vezes, em relação a pagar para fazer exames. O que é social, nós estamos ajudando, isso é um trabalho muito importante. Temos a mídia, Alexa ali da mídia, e também a Maciel, Maciel levanta a mão, querido Maciel, de intercessão. São 8 ministérios atuantes nessa igreja local. Nós queremos que você olhe para esses ministérios, abençoe cada líder, abençoe em nome de Jesus, amém? Fique em pé então agora, a gente quer consagrar nosso jejum agora. Declaramos que serão 21 dias, a partir de hoje já começou, de muita graça. Espírito Santo, nós queremos consagrar a Ti, Pai, esse período de jejum. Pai, que seja um momento de muita comunhão contigo, de muito derramamento do Espírito Santo, de muita paixão, de leitura aprofundada da palavra, de estudo da palavra de Deus. Que seja um tempo de adoração profunda, de quebrantamento, Deus, de cura. Dê a cada um de nós como igreja, Pai, esse coração de Te buscar, de se humilharmos diante do Senhor, de entendermos que é um período, Pai, de restauração para muitos de nós, é um período de derramamento do Espírito Santo para muitos de nós. Nós queremos consagrar esses 21 dias, que sejam dias de experiências profundas com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor e podeis sentar, queridos. Muito obrigado, que bom ter você conosco. Nós estamos terceiro domingo desse ano, são 52 domingos no ano, estamos na terceira edição hoje. Eu quero falar com você sobre um legado de não escândalo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: um legado de não escândalo. Por que isso, Watson? Deixa eu falar para você, nós temos esse ano em nossa igreja, no mundo todo, o tema é um legado que transforma. Nós temos falado aqui que nós recebemos legado todos os dias, e nós também transmitimos um legado todos os dias. A gente recebe e dá. Então, eu quero falar com você hoje sobre nós, como cristãos, seguidores de Jesus, deixarmos um legado de não escândalo. Eu quero ler com você. Veja comigo no telão, vou estar lendo agora na NAA,
Lucas capítulo 17, versículos 1 e 2, vai falar o seguinte: disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço. Diga assim comigo: pedras de tropeço. É só para você entender, essa expressão pedras de tropeço equivale a escândalos, ok? Mas ai, diga assim comigo: ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Depois a gente vai fazer uma exposição sobre isso melhor, mas eu quero ler outra passagem. Mateus capítulo 18, versículo 7, na NTLH, diz: ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Isso aqui é Jesus falando. Olha só, essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Queridos, o assunto de hoje não é um assunto de um aprofundamento teológico, esse não é a nossa intenção hoje, mas é um assunto pertinente à nossa comunidade cristã. É interessante que a etimologia no latim da palavra escândalo significa pedra de tropeço, obstáculo, é ocasião de queda. Vai falar sobre, no latim, a ideia de um laço, uma armadilha. No grego, escândalo também tem essa mesma configuração de pedra no caminho, de obstáculo que faz alguém tropeçar, algo que faz alguém tombar. Então veja comigo, em síntese, o que é um escândalo? É uma armadilha, é uma cilada, é um tropeço, é qualquer pessoa que é responsável para fazer alguém pecar. Escândalo é exatamente o que? Uma isca que o diabo coloca para que muitas pessoas possam perder uma essência do evangelho. Eu gosto muito do que o David Nail falou. Ele disse que essa expressão ai que a gente leu aqui agora, ela é exatamente a expressão que expressa quem não está no aprisco. Fala de pessoas que estão lá fora. Isso aqui é muito forte, porque muitas vezes a gente tem a ideia de pessoas que estão pecando de maneira absurda dentro da igreja, e a gente não quer aceitar. A ideia do texto aqui, olha, pessoas que estão dentro da igreja não devem cometer deslizes tão abruptos que faça alguém tropeçar e cair. Eu gosto muito do que Heineken fala. Ele diz que esse termo que a gente leu aqui, para pequeninos, não fala somente de crianças. Não fala de uma criança recém-nascida. O termo aqui, no grego, para pequeninos, equivale à ideia de que? De pessoas que são iniciantes na fé. Então nós temos que ter muito cuidado, porque quem está iniciando no evangelho, ele às vezes não tem muita bagagem bíblica, ele às vezes não tem muita estrutura espiritual para poder aguentar alguns erros que acontecem nas comunidades cristãs. Então a gente tem que ter cuidado com esses que estão chegando agora, para podermos deixar para eles um legado de graça em nome de Jesus. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre o texto aqui, que no texto lido, queridos, a Bíblia deixa muito claro que Jesus dizendo que é melhor que a pessoa morra do que ela causar um escândalo. Agora, isso aqui é interessante, por quê? Porque quando a gente vê os textos sinóticos aqui, nós lemos... O que é sinótico? São os livros de Mateus, Marcos e Lucas. A gente pegou 2 deles. A gente leu aqui Lucas e Mateus. Lá vai falar, a gente pegou agora essa perícope, essa parte da Bíblia, e a gente viu que é melhor que essa pessoa fosse o quê? A Bíblia diz, fala jogada ao fundo do mar. Mas eu quero ressaltar algo aqui para os irmãos. Isso aqui é muito forte, porque Jesus não está, em hipótese alguma aqui, advogando o suicídio. Isso aqui é muito forte. Porque as pessoas pensam assim, poxa, Jesus falou o seguinte, olha, é melhor que a pessoa se atire no mar. Mas olha só, ele não está advogando o suicídio. Por quê? Vamos entender algo interessante. Essa pedra de moinho que Lucas fala, era uma pedra extremamente pesada. Era aquela pedra que ficava no centro, aquela pedra maior, aquela pedra master, ficava no centro, e colocava sobre, por exemplo, sobre o pescoço do animal, do boi, e ele ficava o quê? Rodando em torno daquela pedra, para poder realmente, vamos dizer assim, debulhar os grãos. Então observe, isso aqui é tão forte porque Jesus usou essa expressão de pedra de moinho, porque nós como seres humanos, é impossível, nós temos força física
de pegar aquela pedra e colocar no pescoço e se lançar no mar. Então, por isso que não é uma apologia, não é uma defesa, não está linkada a nenhum tipo de suicídio. Então, a gente entende de maneira muito clara que para alguém usar literalmente a pedra de moinho, tinha que alguém colocar naquela pessoa. Então, não é um suicídio, seria só uma figura de linguagem que é muito, muito séria a questão do escândalo. Por outro lado, a gente tem que entender algo interessante, que quem promove escândalo e não se arrepender, um dia vai ser julgado. Veja comigo, por favor, no telão, Mateus capítulo 13, versículo 42. Mateus 13, 42 diz o seguinte: e os lançarão na fornalha o quê? Acesa. Ali haverá o quê, gente? Choro e ranger de dentes. Olha só, quem ocasiona escândalo e não se arrepende, essa pessoa está sujeita a um dia ser jogado no lago de fogo que a Bíblia fala, e lá é um caminho sem volta. Lá é choro e tristeza profunda eternamente. Spurgeon fala que abençoar um pequenino é agradar ao próprio Salvador. Perverter o simples, segundo Spurgeon, ou ofender os humildes, será um caminho certo para uma terrível condenação. Spurgeon vai de alguma forma sustentar o que Jesus falou aqui em Mateus, que nós temos que ter cuidado com os pequeninos, ou seja, quem está chegando na igreja agora, para que a gente possa ser o quê? Um bom exemplo para eles com a graça de Deus. Agora, gente, esse aqui é um fato. Enquanto o homem houver, sempre em seu entorno vai ter algum tipo de tentação. Nós estamos sujeitos, querendo ou não, a um ambiente de tentação. Isso aqui é muito forte porque o escândalo é exatamente aquela língua do alçapão. O escândalo é aquele gatilho que é acionado que desarma a arapuca. Quem é do interior entende o que eu estou falando aqui. O escândalo é exatamente aquela isca que o diabo coloca para poder prender. Exatamente, coloca uma isca para prender um animal incouto. Exatamente isso que é o escândalo, é um gatilho que o diabo coloca. Agora, é interessante que os escândalos fazem as pessoas tropeçarem e cair. Isso é o que Jesus fala muito claro nesse livro aqui. Agora, nós temos que entender algo interessante, que esses escândalos, eles levam as pessoas para longe de Deus. Você conhece com certeza pessoas que não estão na igreja hoje, que já estiveram, sim ou não? E muitos saíram porque foram escandalizadas dentro da igreja. Então esse escândalo leva a pessoa para lá. Irmãos, o fato é que o mundo é uma fábrica de escândalo. Quando você abre as redes sociais, você vê os jornais, você vê dentro da igreja, isso é um caso muito triste. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Pense comigo agora, no telão aí. É possível não haver escândalo? Já parou para pensar sobre isso? É possível não haver escândalo? A resposta é sim e não. Diga assim comigo, sim e não. Por quê? Olha só, sim, por quê? Porque no que diz respeito à minha decisão pessoal, eu posso decidir dar um bom testemunho. Eu posso decidir escrever uma história diferente. Posso decidir andar na contramão do mundo, de fazer algo totalmente diferente do que talvez a minha própria família faz. Eu posso decidir fazer isso. Agora, interessante, por que também não? Porque muitas pessoas não temem a Deus. E elas irão causar escândalo. Jesus falou o seguinte, olha, é inevitável. Nesse contexto inevitável aqui, porque Jesus, através da sua presciência, sabia que muitas pessoas estão dentro da igreja e ainda não se arrependeram dos seus pecados. Ainda estão o quê? Cometendo pecados absurdos. Então, olha só, nós devemos aqui de maneira clara, segundo o texto lido aqui, quando fala de pequeninos, os novos na fé, nós devemos o quê? Preservar esses novos convertidos. Diga assim comigo, nós devemos preservar os novos convertidos. Como? Tendo uma mentalidade de cuidado, de zelo para quem está chegando na igreja agora. Irmão, isso aqui é tão forte porque as nossas escolhas dentro da igreja determinarão, afetará a vida de muitas pessoas. Agora, deixa eu perguntar algo para você aqui. Você já parou para pensar qual é o impacto dos nossos erros na vida das pessoas? Já parou para pensar? Já parou para pensar que você está hoje seguindo a Deus, você hoje tem talvez vários amigos fora da igreja, você tem uma família, muitos parentes espalhados no Brasil,
Você já parou para pensar, se você se meter numa encrenca, qual é o destroço que isso acarretará para todas as camadas que você vive? O seu rol de influência? Olha só, a caminhada com Cristo, queridos, ela é um privilégio. No entanto, também ela nos proporciona grandes responsabilidades. Agora, veja comigo no telão, por favor, o que é inevitável? Olha só, o que é inevitável? Gente, Jesus deixou claro que alguém vai escandalizar. Alguém vai escandalizar. Alguém. Não tem jeito. Alguém vai escandalizar. Porque a Bíblia fala o seguinte, que ai do homem por onde vem o quê? O escândalo. Essa expressão ai não é uma expressão fatalista e determinista. Alguns irmãos, teologicamente, falam o seguinte, olha, Deus já determinou lá dos primeiros da existência humana que isso ia acontecer. E coloca na conta de Deus muitas tragédias, muitos problemas. O texto aqui não é fatalista nem determinista. Deus, através da sua presciência, entende que muitos de nós estamos em processo de cura, de libertação, de espiritualidade amadurecida. Então ele sabia que muitos de nós talvez iríamos errar. Então isso aqui não é determinismo nem fatalismo. Agora, no aspecto coletivo, muitos sujeitos que não são guiados pelo Espírito Santo, eles vão acabar promovendo escândalo. Então, de maneira clara, tristemente, nós sempre estaremos expostos a escândalos dentro da igreja. Para quem é velho na igreja, eu tenho 38 anos de idade, nasci na igreja praticamente, já vi muitos deles. Muitos. Isso aí é algo triste. Por exemplo, nós estamos numa capital, num estado pequeno, mas nesse estado aqui, eu cheguei aqui há 2 anos, eu já percebi, já vi isso, nós temos pastores nas redes sociais desse estado, criticando os outros, falando mal dos outros, gerando burburinho, confusão, pastores. Nós temos nesse estado aqui pastores que já estão no 3º casamento. Acusado de adultério, se separa, casa com outro. Estão dentro de igreja, estão à frente de igreja. Isso aqui é escândalo ou não, gente? Sim ou não? Nós temos pastores acusados de desvio de dinheiro. Enriquecimentos locupletando-se à custa do dinheiro da igreja. Isso é escândalo. Nós temos visto isso dentro de João Pessoa, uma cidade pequena. Porque... E quando a gente se expõe a isso, o que é que a gente tem que fazer? Deus, misericórdia. Eu não posso me escandalizar, eu tenho que saber que isso vai acontecer. Mas a Bíblia diz que ai daquele que causa escândalo. Nós estamos na igreja há muito tempo. Quantas vezes a gente já viu pastores nossos amigos têm que tirar um pastor, talvez da posição de pastor, porque aquele pastor adulterou. Aquele pastor se meteu com fornicação, destruiu a igreja, tem que tirar. Isso, gente, acontece mais frequente do que a gente pode. Agora, o X da questão aqui, o que é evitável? Não precisa ser eu, diga assim, não precisa e nem vai ser eu o agente de escândalo. Não precisa ser eu. Vai acontecer com outro, sim, tristemente vai acontecer com outro. É bíblico. Mas eu tenho que ter essa conduta, não será eu o agente ou aquele que causa o escândalo dentro da sociedade. Então, no aspecto individual, nós podemos sim não escandalizar. Por isso que a pergunta é inevitável ver escândalo? A resposta é sim, no que diz respeito a mim, e não no que diz respeito a terceiros, porque é entre eles e Deus. Agora, veja comigo o que causa o escândalo. Primeiro, gente, o escândalo é causa através da oposição da sã doutrina. Veja comigo no telão um texto de Paulo, Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18, diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam o que, gente? E escândalo. Só um minutinho aqui. Paulo falou, olha, o que é rogo? Eu peço com todo intento que vocês olhem para a igreja, olha, isso aqui é muito forte, e fiquem de olho naqueles que causam divisão e escândalo. Ou seja, há 2000 anos atrás que foi escrito, exatamente já tinha naqueles tempos, e antes daqueles tempos já tinham o quê? Escândalos dentro da comunidade cristã. Paulo vai continuar, aqueles que andam em desacordo com a doutrina que aprendeste, aqueles que, e quando a gente observa que estão em desacordo, o que Paulo fala? Afastai-vos deles. Diga assim comigo, afastai-vos deles. Deixa eu abrir um parênteses aqui.
Você sabia que a gente pode amar todo mundo? Abraçar todo mundo, orar por todo mundo, você vai vencer, você vai dar a volta por cima, você vai ter uma família estruturada, mas aqueles que escandalizam, biblicamente, eu não devo ter amizades profundas. Não sou eu, é Paulo. O cara mais, talvez depois de Jesus, o mais sábio da Bíblia. O maior filósofo, o maior teólogo, o maior plantador de igreja, o maior missionário, o maior missiólogo. Ele falou o seguinte, olha, causa divisão, escândalo, se afasta. Isso aqui é algo muito sério. Ele vai continuar, porque esses não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao próprio ventre. Eles não fazem o que Deus manda fazer, eles querem fazer o que eles acham que devem fazer. E com suaves palavras e lisonjas, cheio de argumentos, de retóricas, de teologias falsas, cheios de apologéticas fora antibíblica, eles enganam o coração dos novatos, daqueles que estão chegando agora. Olha o que Paulo fala, isso aqui é muito forte. Então, todo mundo que se opõe à sã doutrina, a Bíblia fala o seguinte, olha, você tem que ter cuidado com esse tipo de pessoa. Quem está me entendendo aqui, gente? Diga assim, Espírito Santo, eu declaro que eu dou bom testemunho, que eu nunca vou escandalizar ninguém, em nome de Jesus. O que causa escândalo? Segundo ponto, pecados indiretos. Ou seja, eu costumo falar que esse pecado indireto é um uso irresponsável da liberdade. Nós temos liberdade para muita coisa. Por exemplo, Paulo chegou até ter um entendimento, ele respeitou quem tinha um entendimento equivocado sobre alimentos. Alguns irmãos achavam que alguns alimentos eram impuros. Paulo respeitou. Por exemplo, lê comigo aqui, Romanos 14, veja comigo do versículo 13 ao 15 no telão, olha só o que ele diz. Não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, diga assim, tomai o propósito. Fala assim com fé, tomai o propósito, olha só, de não pôr de tropeço, de escândalo ao vosso irmão. Meu Deus do céu. Eu tenho que sair desse culto aqui hoje, tá ligado o negócio aqui. Eu tenho que sair desse culto aqui hoje com esse propósito. O que é propósito? Com essa decisão. Eu não vou escandalizar ninguém. Amém, gente? Tomai o propósito, tomai o propósito. Não, olha só. Aí ele fala o seguinte, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa de si mesma é impura. Paulo está falando aqui dos alimentos, que os irmãos achavam que era impuro. Olha só, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Ele vai continuar. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a quem Cristo morreu. Paulo vai dar um exemplo de comida aqui, mas a gente pode trazer, a gente pode contemporaneizar com qualquer coisa, que aquilo que eu faço, que não é pecado, é coisa minha, não é pecado. Mas se eu percebo que pode ocasionar em alguém escândalo, por causa daquela pessoa, por ela ser indouto na fé, eu não vou ser um agente de escândalo. Isso aqui é muito pessoal. Isso aqui é muito. Se a gente percebe que pode abrir brechas para poder alguém gerar confusão, desentendimento, eu fecho isso, não porque eu acho que é pecado, mas eu fecho porque eu não quero dar brecha para alguém se escandalizar. Quem está me entendendo aqui? Amém? Agora olha só, interessante que nós somos exemplos a ser seguidos. Diga assim, eu sou um exemplo a ser seguido. Você que é líder na casa de Deus, nós temos que liderar pelo exemplo. Ainda que nós não sejamos perfeitos, eu não estou pregando aqui perfeição. Só abrindo um parênteses, nós estamos em processo de santificação. O que é isso? A cada dia nos tornando parecidos com Jesus. Caímos, levantamos e vamos o que? Prosseguindo nisso. Mas nós temos que ter esse cuidado para sermos bons exemplos. Veja comigo no telão, João capítulo 3, versículo 15. Olha o que Jesus falou. Porque eu dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós o quê? Também. Irmãos, será se todos nós que estamos aqui, que me acompanham também pelo YouTube, nós temos essa coragem sincera de dizer para qualquer pessoa, siga meu exemplo. Você que é pai, tem coragem de dizer para o seu filho, siga meu exemplo? Você que é empresário, você fala para os seus funcionários, siga meu exemplo? Você que é, seja o que for,
talvez qualquer cargo que você ocupa na sociedade, você tem essa coragem de falar o seguinte: olha, faça como eu faço. Aliás, Paulo falou em 1 Coríntios 11:1, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe se a gente consegue fazer isso? Com sinceridade. Porque talvez eu possa falar da boca para fora. Mas eu posso falar assim realmente: Enzo, que eu sou pai do Enzo, 7 anos de idade. Enzo, seja exatamente como seu pai. Sabe se eu posso fazer isso? É uma reflexão que a gente tem que levar para casa hoje. Agora, veja comigo, por favor, Tito 2, 7 a 10. Aqui mais uma vez um texto paulino. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o diabo, o adversário, seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. Irmãos, olha só aqui. Paulo está falando para o seu discípulo Tito. Só abrindo parênteses, Tito foi um dos 3 que Paulo falou, meu filho. Paulo falou, meu filho, a gente fala isso no curso de paternidade, né? Falamos que ele fala isso para Timóteo, ele fala isso para Onésimo e para Tito. Ele falou, olha, Tito, você tem que ter cuidado para que o diabo não te envergonhe. Nada, você é uma pessoa de uma conduta ilibada. Olha só, quanto aos servos, que sejam o quê? Servo na Bíblia, quanto aos funcionários. Se você trabalha para alguém, você é servo, biblicamente falando. Quanto aos funcionários, vocês devem o quê? Você tem que ser pessoas obedientes, respeitáveis aos seus patrões, dando motivo de satisfação. Vocês não podem ser pessoas respondonas, mal educadas, enfim. Olha só, quanto aos funcionários, não furtem. Você já viu algum crente, alguma história de crente por aí que furtou a coisa da empresa? Mas você sabia que muitas vezes a gente bate uma xerox, se o patrão não liberou, é um tipo de furto. O cara compra a tinta dele, a máquina dele. Se eu pedir permissão, você me libera para bater tantas cópias? Se não for, às vezes os crentes levam caneta da empresa para casa e esquece. Você consegue entender? São pequenas coisas, olha só. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Não escandalizar, dar prova de toda fidelidade, a fim de que, olha só, de ornarem em todas as coisas a doutrina de nosso Senhor. Observe que o texto aqui de Paulo é muito focado para essa questão desse relacionamento empresarial, de fidelidade, de boa conduta, de responsabilidade, de ser uma pessoa coerente. Agora, a pergunta é, como nós podemos lidar com os escândalos? Diga assim, como podemos lidar com os escândalos? Gente, existe uma estimativa triste no Brasil. Dizem que são 40 milhões de desviados no Brasil. É muita gente. Para você ter uma noção, a primeira graduação minha em administração, gosto muito de números. Para ter uma noção, Paraíba são 4 milhões de habitantes. São 10 Paraíbas no Brasil, populacionalmente falando. 10 Paraíbas no Brasil de desviados. Sabe o que acontece? Muitos desses 40 milhões, eles viram escândalo dentro da igreja. Eles viram coisas erradas. Eles não toleraram aquilo ali. Por exemplo, de tantos escândalos que acontecem no corpo de Cristo, eu quero citar somente 2 aqui como exemplo. Primeiro é disfunção sexual. O que é isso? Fornicação dentro da igreja, é adultério dentro da igreja, é pedofilia dentro da igreja. Nessa aqui, falando do corpo de Cristo aí fora. Por exemplo, as uniões homossexuais. É pastor deixando esposa para menina nova, é mulher deixando o esposo para menino novo. É uma bagunça dentro da igreja de Cristo. E a gente olha muitas vezes para algumas igrejas, e olha para o mundo e fala assim, meu Deus, qual a diferença? A pergunta é onde nós estamos. Então a disfunção sexual tem sido um dos grandes problemas. De vez em quando a gente percebe que tem um pastor que é supervisor, tem que ir para um local, tira alguém de lá, manda para um local para ser restaurado, a pessoa quase acaba a igreja, é uma bagunça, porque as pessoas estão sujeitas a
tantos escândalos. Um segundo ponto que tem causado muito escândalo no Brasil é a infidelidade na gestão financeira da igreja. Por exemplo, desvios, roubos, pastores enriquecendo a custa do dinheiro dos fiéis. Qual é o problema disso aí? Porque uma meia dúzia faz isso no Brasil e todo o corpo evangélico é comprometido. O não cristão olha para alguém que fez e fala, todos são iguais. Todos são iguais. Então isso gera o quê? Um problema sério dentro da nossa sociedade. Agora, deixa eu falar para você, nós precisamos ter maturidades, estar preparados para poder lidar com o escândalo, gente. Você concorda comigo? Tem que ter maturidade. Porque Jesus falou o seguinte, que sempre vai ter. Então, eu já vi vários, e vou ver vários pela frente, infelizmente. Então, eu tenho que ter uma postura correta. Como é que eu lido? Como que eu recebo a informação? O que que eu faço diante disso? Isso tem a ver o quê? Com a minha maturidade. Agora, interessante, que decepção é proporcional às expectativas. As pessoas que mais se decepcionam quando alguém cai, é que essas pessoas tinham uma expectativa muito alta naquelas pessoas. Achavam que o pastor fulano de tal era um superstar. Era um cara que não caía. Esse aqui não cai. E a gente coloca uma expectativa tão forte na pessoa, quando ela cai, o meu mundo desmorona. Então, a expectativa muito alta é proporcional ao maior índice de decepção. Agora, é interessante que nós podemos entender que, por exemplo, ninguém, irmãos, está acima de qualquer suspeita. Isso aqui é fato. O que eu estou falando aqui para os irmãos hoje, nós somos acompanhados, a minha mãe me acompanha, sou casado com minha esposa há 12 anos, temos outros pastores acompanhando a gente, mas ninguém está sujeito a não cair. Todos estão sujeitos à queda. Então, olha só, então ninguém está acima, o pastor, esse aqui é incaível. Esse aqui não cai. Não, é homem, vai cair. Paulo vai falar em 1 Timóteo capítulo 5, que toda vez que um líder religioso for acusado e tiver testemunha, precisa ser averiguado. O que muitas igrejas fazem? O líder pisa na bola, tem testemunha, não, coloca aqui, debaixo do tapete aqui, joga para outra cidade para começar de novo lá. Não, a Bíblia fala o seguinte, caiu ou tem suspeita e acusações, chama a testemunha, chama os líderes e vamos conversar. E expor aquele pastor a análise, perguntas e para que ele possa se expressar. É isso que Paulo fala para Timóteo em 1 Timóteo capítulo 5. Então assim, olha, só para deixar claro, ninguém está acima da lei. Todos estamos debaixo de uma possibilidade de escândalo. Mas olha só, a pergunta é, se alguém falhar, o que nós devemos fazer? Primeiro, coloquei aqui 4 pontos, para não ser algo muito longo. Você não pode se afastar de Jesus por causa dos que tropeçaram, gente. 40 milhões que eu falei aqui, porque alguém caiu, alguém escandalizou, e essas pessoas falam, então eu saio. Vamos desassociar o pecador com Cristo. São coisas diferentes. Os inimigos da cruz não devem ter maior primazia do que o próprio Jesus que morreu da cruz, gente. Porque quando a gente peca e escandaliza alguém, a Bíblia fala que a gente está sendo o quê? Inimigo de Cristo. Está crucificando Cristo de novo. Então, o primeiro ponto, quando alguém falhar, eu não posso me desviar. O pastor, eu amava tanto aquele pastor, ele me ganhou para Jesus, ele me batizou, ele fez o meu casamento, ele consagrou meu filho, ele caiu. Misericórdia, Jesus, cuida dele, mas eu não vou me desviar, porque o meu compromisso é com Jesus. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Segundo ponto que eu devo fazer diante de um escândalo, quando alguém falha. Segundo, não desvalorize a palavra de Deus pelo não cumprimento dos que ensinaram. O Watson ensinou dia 21 de janeiro de 2024 sobre a importância de não escandalizar. O Watson escandalizou, que Deus me livre. Você não pode pensar que a Bíblia não vale, que a Bíblia faliu, que a Bíblia não se cumpre. O homem é o homem e a palavra de Deus é a palavra de Deus. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Terceiro ponto que você deve fazer diante de um escândalo: afaste-se dos promotores de escândalo. Eu vou voltar a ler o texto para vocês. Romanos capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem, já li esse texto anteriormente, aqueles que provocam escândalos e divisões, que andam em desacordo com a Bíblia. Vocês devem se afastar dessas pessoas.
Claro que isso aqui é muito pessoal. Você tem que dar um jeito, como é que eu vou me afastar sem magoar? Isso aqui é algo muito, muito pessoal. Mas é algo que a gente tem que ter cuidado. Sabe o que eu já vi dentro de igreja? A pessoa está fraca, o outro está fraco, eles se juntam e depois os dois estão no mundo. Porque um não tinha força para segurar o outro, quis segurar. Se tivesse se afastado, tinha se firmado, tinha recebido mais, talvez tinha força para depois resgatar aquele. Os dois ficaram juntos e aí os dois foram para caminhos errados. Eu quero falar sobre o quarto ponto aqui. Sobre o que fazer quando alguém se afasta. Escolha olhar para os que permanecem firmes. Diga assim comigo, escolha olhar para os que permanecem firmes. Eu acho muita injustiça. Numa igreja, um pecou, todo mundo olha para aquele ali, e se dissipa por causa daquele ali, esqueceu que ficou na igreja quase todos, firmes, fortes, amando Jesus, sendo tratados, sendo fortalecidos no Senhor. Então, quer dizer, nós temos que tirar a vista de quem pecou e olhar para quem está firme. Veja comigo Filipenses 3, 17 e 19. Filipenses 3, 17 e 19 diz: irmãos, sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Gente, Paulo é muito forte. O que ele falou aqui? Irmãos, olhem para mim, me imitem. Eu tenho aqui vários pastores, aqui eles falam o seguinte: imite eu e esses pastores aqui, olha. Isso aqui é muito, muito forte. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, vos dizer que agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Cuidado, Paulo falou, tem muitos dentro de nós aqui, e Paulo quis falar, eu falo com pesar no coração, eu falo com tristeza, com angústia. Eu falo isso, que essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Eles não estão dando bom testemunho. Olha só que forte. Ele vai continuar. O destino deles é a perdição. Mais uma vez, não é determinismo nem fatalismo. Isso aqui é a presciência. Preciso falar sobre isso. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas dessa terra. Então, diante do caos, o quarto ponto, o que eu devo fazer? Eu devo olhar para quem está seguindo Jesus. Um pastor caiu, esquece ele, ore por ele. Olha para quem está firme. Olha para quem está com a nossa liderança. A gente está falando sobre um legado. O pastor Eibe, nosso pastor presidente, há mais de 40 anos pastor, nunca vimos um mau testemunho. Os pais dele que fundaram a nossa igreja no Brasil em 76, nunca vimos roubo, nunca vimos divórcio, nunca vimos falar mal de ninguém, nunca vimos adultério, nada. Vamos olhar para quem está firme, para quem é exemplo. Isso de alguma forma tira nossa vista de quem está pecando. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Para finalizar, por não ficar nosso tempo, quero chegar à conclusão falando para você, nós precisamos ter fé que sobrevive a todo e qualquer escândalo. A gente não deve aceitar os erros, mas também nós não devemos, irmãos, de alguma forma, acusar pessoas que erraram tanto. Olha só, por que eu devo permanecer firme com Jesus? Porque nós não seguimos homens. Eu sigo Jesus. Os homens erraram, que Deus cuide deles. Eu sigo Jesus. Outro ponto interessante que a gente tem que fazer é perdoar quem caiu. Talvez tem pessoas aqui na igreja hoje que você viu, poxa, aquele pastor que me ganhou para Jesus, aquela missionária que me ganhou para Jesus, ela fez coisas tão terríveis, tão feias. Talvez a pessoa precisa falar assim, poxa, eu tenho uma certa indisposição com aquela pessoa. Nós temos que perdoar. Por quê? Porque nós temos que decidir, depois do perdão, sermos retos e íntegros diante do Senhor. Lucas capítulo 17, versículos 3 e 4. Veja no telão comigo aí. Está no telão esse texto? Acho que não, né? Esse não coloquei não. Vamos lá. Lucas 17, 3 e 4 diz que tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele arrepender, perdoa-lhe. Olha só. Se pecar outra vez, até 7 vezes durante o dia e pedir perdão, perdoa. Então, a gente aprende muito claro, queridos, com Jesus, que quando alguém peca, a gente deve perdoar. Então, nós não podemos se escandalizar com o escândalo de outro. Para a gente finalizar, existe uma pesquisa triste, veiculada em alguns censos, que diz que 87% dos líderes
evangélicos, eles não terminam bem. Eles começam bem, e lá no meio da estrada, ele começa a brigar com pessoas, começa a falar mal de pessoas, começam a fornicar, começam a roubar, começam a ser orgulhosos demais, a ser intransigentes. E eles terminam mal 87%. Isso aqui é muito triste. Quero terminar lendo o texto para você. Jesus disse em 1 Coríntios, através de Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, ele diz que aquele, pois, que pensa está em pé, veja que não caia. Diga assim, aquele, pois, que pensa está em pé, veja que não caia. Isso aqui é muito forte. Paulo vai nos advertir sobre a síndrome da superespiritualidade. Eu sou incaível. Aqueles pastores bem barrigudão, né? 60 anos de igreja, nunca pequei, não vou cair nunca. Superespiritualidade. A Bíblia fala o seguinte, aquele que pensa está... Por que ele fala aquele que pensa? Porque muitas vezes a gente pensa que está em pé mesmo, eu penso que está tudo bem comigo. Mas muitas vezes eu estou em pé, mas eu já estou caído. Isso aqui é muito forte. Quero falar para você que muitos de nós talvez estamos pisando num terreno escorregadio, que muitas vezes pode nos... A gente até bate no peito. Está tudo bem comigo, mas eu estou pisando em terreno com muito sabão, com muita possibilidade de queda. A gente tem que ter cuidado porque nós estamos sujeitos à queda. Mas eu quero que você fique em pé agora. Nós vamos estar orando agora para que Deus possa nos ajudar a não termos super espiritualidade, mas sermos espirituais de verdade em nome de Jesus. Amém? Essa palavra, Deus sabe do meu coração, não conheço, muitos de nós aqui não conheço, não sei, mas também eu estou pregando para mim mesmo. O teor dessa mensagem, eu penso que ela não é uma mensagem para trazer uma cura. Tem gente na igreja fazendo escândalos. Eu não vejo ninguém nessa igreja fazendo escândalo, de verdade mesmo. Mas ela tem um caráter preventivo, que eu possa voltar para casa hoje, nessa semana. Deus, eu preciso entender que eu não posso ser um agente de escândalo. E se depender de mim, não terá escândalo, porque eu sou uma pessoa temente a Deus. Feche seus olhos agora. Talvez você pode orar por alguém que você conhece do corpo de Cristo, talvez de outra igreja. Você sabe que aquela pessoa já errou tanto, talvez aquela pessoa está até afastada hoje do Evangelho. Vamos orar por essa pessoa agora. Coloca ela diante do Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, que em nome de Jesus, que esses 40 milhões de desviados no Brasil, como dizem algumas estatísticas, essas pessoas vão voltar para a tua casa, Deus. Essas pessoas vão entender que elas não seguem a homens. Elas vão entender que sempre vai ter escândalo por pessoas que não têm maturidade para obedecer a tua palavra. Você pode orar por essa pessoa agora, talvez ore por você mesmo, ore por algum parente, algum amigo, que precisa de oração, que precisa talvez converter-se dos seus maus caminhos, que precisa deixar um legado de não escândalo, em nome de Jesus. Nós chamamos o Espírito Santo, nós estamos nessa noite aqui, Pai, com nossos corações abertos, reconhecedores de que nós precisamos do Senhor. Nós não somos infalíveis, Pai, nós não somos super espirituais, nós não somos, Pai, nada sem Tua presença. Nós reconhecemos que nós precisamos da intervenção do Senhor. Nos ajude, Pai, como igreja evangélica brasileira. Eu quero orar não só pela Paz Church aqui de João Pessoa, mas pelas igrejas aqui de João Pessoa, todas as igrejas evangélicas, todas as igrejas do estado, de cada estado aqui do Nordeste, do Brasil, que sejam igrejas, Pai, que te amem sobre todas as coisas, que sejam igrejas, Pai, que possam ter o compromisso de não escandalizar ninguém. Como Paulo falou, se for para escandalizar alguém, que nós possamos não fazer aquilo em respeito ao Evangelho, em respeito à fé daquela pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Eu só quero a Ti, só quero a Ti e nada mais, nada mais, nada além de Ti. Nós precisamos de Jesus, queridos. Só quero
quero. Ele que nos ajuda a permanecer de pé. Ele que nos ajuda. Nada mais. Clame por Ele nessa noite. Nada mais. Clama por Ele nessa Nada noite. além de ti. Só Jesus. Só quero a ti. Nada mais. Ele que permanece de Nada pé. mais. Ele que permanece intacto na fé. De ti, só quero Clame a Ele. a ti, nada mais. Hoje é noite de arrependimento. Vou em tua presença. Aos teus pés é onde eu quero estar. Esse é o segredo de estar em pé diante de Em Deus. meio à tua santidade, aqui quero ficar. Eu não vim atrás de bênção. Aleluia, aleluia. Jesus, não deves nada para mim, Aleluia. mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Vamos dizer mais uma vez: só quero a ti e nada mais. Só quero a ti. Hoje a sua dependência do Senhor. Hoje a sua vida do Senhor. Hoje a sua família do Senhor. Só quero a ti. Nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Aleluia. Diga assim: Espírito Santo, eu te peço que o Senhor me ajude a nunca escandalizar alguém. Diga assim: eu declaro que eu estou tão perto de Jesus que eu consigo ouvir a sua voz, que consigo sentir as batidas do seu coração. Diga assim: Espírito Santo, me ajude a ser um agente de um legado que transforma. Em nome de Jesus. Aplauda bem forte.